O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Cidade de Viseu. Notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Aníbal Cavaco Silva aconselha Luís Montenegro a não ceder aos burocratas que tentam impedir as reformas do Estado. O ex-presidente da República pede inteligência e discernimento para acelerar este trabalho e elogia o ministro Gonçalo Matias. É num artigo de opinião do Observador. Aníbal Cavaco Silva volta a defender a necessidade de acelerar reformas em Portugal, sobretudo na administração pública. O antigo presidente da República alerta, no entanto, que não têm faltado algumas resistências vindas de dentro do próprio Estado a estas reformas e critica aquilo que descreve como burocratas. Ao contrário de Passos Coelho, Cavaco Silva não coloca o ónus e a pressão diretamente no governo, mas deixa avisos ao primeiro-ministro, Rui Casanova. Aníbal Cavaco Silva começa por dizer que a reforma do Estado é um caso em que o interesse nacional coincide com o interesse dos partidos. Por isso, afirma que é fundamental que haja inteligência e discernimento e, sobretudo, uma visão de futuro para acompanhar a determinação do Ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias. O ex-presidente da República sai assim em defesa incondicional do Ministro, neste artigo de opinião publicado no Observador, um Ministro que tem enfrentado contestação dentro do próprio Governo. Ora, Cavaco Silva escreve que Gonçalo Matias já revelou possuir as ideias certas sobre as reformas necessárias e avisa que esta é uma oportunidade que não deve ser perdida. O antigo Presidente da República e ex-Primeiro-Ministro critica também a influência dos burocratas no processo político de decisão e as dificuldades que podem criar aos membros do Governo. Cavaco Silva reconhece assim atrasos na reforma do Estado, mas percebemos que não os atribui à ação do Governo, tal como tem feito Passos Coelho, mas sim a essas estruturas intermédias do Estado. Rui, e neste artigo de opinião, Cavaco Silva critica ainda o Tribunal de Contas. Sim, em causa a proposta do Governo para acabar com o visto prévio do Tribunal de Contas para contratos até 10 milhões de euros. A própria Presidente do Tribunal já alertou que esta medida é uma porta aberta à corrupção. Ora, na reação, Aníbal Cavaco Silva considera incompreensível que o próprio Tribunal de Contas esteja a obstaculizar um dos braços da reforma. O ex-chefe de Estado escreve que, perante a proposta governamental da própria reforma, o Tribunal de Contas assumiu-se exasperadamente como se fosse um detentor do poder burocrático. Rui Casanova com os destaques do artigo de opinião publicado por Aníbal Cavaco Silva no Observador. O ex-presidente da República volta a pedir a Luís Montenegro que acelere as reformas necessárias no país e, para tal, pede inteligência e discernimento. A greve geral de amanhã deve começar a ter impacto mais cedo, sobretudo nos transportes. Os serviços de metro do Porto e de Lisboa vão parar às 11 da noite de hoje. O Metropolitano de Lisboa avisa em comunicado que não haverá circulação de comboios a partir desta noite. A normalização do serviço só deve acontecer às 6h30 da manhã de quinta-feira. O metro do Porto também já anunciou fortes constrangimentos na circulação. Apenas as linhas azul e amarela vão manter serviços parciais. As restantes linhas vão estar paradas durante todo o dia, com impacto também já a partir de hoje à noite. A empresa anuncia ainda que provavelmente a linha do Metrobus entre a Boa Vista e o Império também não deve funcionar amanhã. A CP informa que os possíveis impactos da greve geral na empresa devem sentir-se não só dia 3, amanhã, mas já hoje e no dia a seguir ao protesto. E Carla, o setor dos transportes é de facto onde se espera maior impacto, a par dos setores da saúde e da educação. E basta olhar para a lista de organizações que já aderiram à greve para perceber isso mesmo. Em época de exames, a FENPROF e o Sindicato Nacional do Ensino Superior entregaram o pré-aviso de greve, que abrange docentes e investigadores das universidades e politécnicos. Na saúde, os enfermeiros e médicos do setor público, privado e social também aderem à greve geral. Este protesto pode ter efeitos já hoje
despedidos no arranque do turno da noite. Neste caso, são assegurados serviços mínimos. Há outros sindicatos a assumir uma participação elevada na greve: trabalhadores de call centers, serviços municipais e os trabalhadores da Auto Europa. Esta greve é convocada pela CGTP. Ao contrário do protesto de dezembro, a UGT não aderiu, mas admite convocar uma outra greve geral por altura da votação do pacote laboral na Assembleia da República. A diretiva da transparência salarial da União Europeia vai proibir perguntas sobre histórico salarial e impor auditorias para identificar desigualdades de género. O governo português tem até ao próximo domingo para implementar as novas regras, mas ainda não o fez. Falamos de uma diretiva que foi aprovada pela União Europeia em maio de 2023. Na altura, deram até ao dia 7 de junho deste ano para que os Estados-membros possam transpor para a legislação nacional as novas regras. A poucos dias do fim do prazo, uma fonte oficial do Ministério do Trabalho diz ao Observador que a transposição está a ser ultimada e que deve entrar no circuito legislativo em breve. No entanto, a proposta de revisão da legislação laboral que chegou ao Parlamento não tem as alterações que correspondem a estas exigências europeias. Com estas mudanças, os empregadores passam a ser obrigados a informar os candidatos a um emprego sobre a remuneração inicial. Deixam também de poder perguntar ou tentar obter informações sobre a remuneração atual ou o histórico de remunerações do candidato a um emprego. Um dos principais pontos da diretiva incide também no reforço do princípio de salário igual para homens e mulheres. Está prevista a criação de mecanismos concretos de controle das diferenças salariais, como explica a jornalista do Observador, Marina Ferreira. Estas medidas não são um passo de magia, não é? Mas o que se pretende é que as empresas passem a ter uma obrigação generalizada de fazerem um reporte salarial, lá está. E quando for detectada nesta espécie de auditoria salarial que vai passar a ser obrigatória, quando for detectada uma diferença entre salários de homens e de mulheres superior a 5%, sem que a empresa consiga justificar objetivamente porque é que isto acontece, é um apertar das regras para responsabilizar as próprias empresas e para fazerem uma avaliação conjunta das remunerações. Marina Ferreira, jornalista da Economia do Observador, na história do dia de hoje. Para pôr termo às disparidades, os empregadores devem garantir que os anúncios de oferta de emprego e as designações dos cargos sejam também neutros em termos de género. Este é um artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador. É assinado pela jornalista Marina Ferreira e é também, como disse a Carla, o tema da história do dia de hoje. Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas num ataque em larga escala da Rússia a várias partes da Ucrânia, incluindo Kiev. A Ucrânia denuncia que estão a ser lançados mísseis e drones e fala em ataques intensos. Há registro de ataques em Kiev, Kharkiv e Dnipro. As tropas russas estão a atingir edifícios residenciais, creches, centros comerciais e outras infraestruturas civis. É o que dão conta as autoridades da Ucrânia, que na última hora atualizaram o número de vítimas. Subiu para 9 mortos, 105 feridos. Kiev adianta que foram lançados mais de 70 mísseis e de 600 drones contra a Ucrânia. Há registro de incêndios e relatos de cortes de energia em várias regiões do país. Volodymyr Zelensky já tinha ontem alertado para a possibilidade de acontecer um ataque russo em larga escala. Confirma-se. A Rússia também já tinha ameaçado na semana passada que iria realizar ataques contra instalações militares em Kiev. E no Médio Oriente, Donald Trump acredita que vai conseguir alcançar um acordo com o Irão já na próxima semana. O presidente dos Estados Unidos repete que falta ajustar apenas alguns pontos. É o que diz Trump numa entrevista à ABC News, divulgada ontem à noite, em que o presidente norte-americano garante que está a correr bem, está tudo a correr muito bem. Donald Trump repete assim que pode estar para breve um acordo com o Irão, numa altura em que tem havido uma troca de ataques entre as duas partes. Ontem à tarde, o presidente norte-americano anunciou também a suspensão dos ataques entre Israel e o Hezbollah. O presidente dos Estados Unidos revela ainda que fez este apelo diretamente a Benjamin Netanyahu. São temas que vamos analisar no Gabinete de Guerra desta manhã com Miguel Baumgartner, especialista em relações internacionais. Agora são 7h08. Carla, que outras notícias marcam esta manhã de terça-feira? Um sismo de magnitude 6.1 na escala de Richter atingiu esta noite o sul de Itália, mais concretamente a zona da Calábria. O epicentro localizou-se no mar, a uma profundidade de 25 km. Era 1 da manhã, hora de Lisboa. Para já não há registro de danos ou de vítimas, informação avançada pelas autoridades italianas. Portugal vai investir até 2030 uma média de 500 milhões de euros por ano em restauro da natureza.
natureza. Os números fazem parte do Plano Nacional de Restauro da Natureza, que é apresentado hoje. Este plano prevê intervenções para restaurar ecossistemas terrestres, marinhos, fluviais, urbanos, agrícolas e florestais. A Seleção Nacional cumpre hoje o segundo dia de preparação para o Mundial. A equipa portuguesa faz esta manhã um novo treino na cidade do futebol, em Oeiras. Para as 9h30 da manhã está marcada a conferência de imprensa de um jogador. Ontem, Roberto Martínez contou com 23 dos 27 jogadores convocados. Ora, estamos de facto já muito perto do Mundial, que é no verão e também é sinónimo de festivais. Há jogos que vão acontecer durante a madrugada. A questão é como é que isto tudo se concilia. Uma boa Vou dar um exemplo. Por exemplo, se estivermos a assistir a um concerto deste senhor. Tu já foste? Eu era pessoa para isso. No estúdio, não é, Maria João? Eu era pessoa para isso. Agora, imagina que a seleção portuguesa está a jogar. O que é que se faz? Pede só um Rod Stewart. Olha, espera aí, vai haver agora um penalti. Marimbas para a seleção. O Rod Stewart aceitava parar o jogo. Ele gosta de bola. Ele não jogou futebol. Sim, jogou. Isto vai acontecer, de facto, no Rock in Rio, que tem uma solução. Anunciou que vai transmitir o jogo de Portugal com a Colômbia, que está marcada para a meia-noite, do dia 28, daqui a 26 dias. Portanto, é logo depois da atuação do Rod Stewart. Exatamente. Ainda as pessoas estão a sair, sim. Claro, Olha cheias de genica, menos o cantor, não é? Olha, que ele ainda estava a tomar a nós. Estão ainda com esta musiquinha na cabeça. E a gritar por Portugal a seguir. E a gritar por Portugal num ecrã gigante, que vai estar disponível no Rock in Rio. A organização também anunciou que todos os dias vai içar uma bandeira de Portugal e uma camisola da seleção com mais de 2.500 metros quadrados. Olha, essa serve. Uma bandeira. Essa é capaz de me servir. Serve Dá muita bandeira. Muito bom isso, fogo. Já vais ver Rod Stewart assim, não é? Opa, Sabendo que depois te garantem. É outro ânimo. Uma camisola, fogo.